E aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Eu assisti, cara, o melhor show da minha vida até agora, assim, que é uma coisa que eu não dei muita bola. Convidado pra trabalhar. E foi muito legal. E eu ainda consegui uma coisa que eu nem tirei ainda, que eu tô tão feliz toda vez que eu olho pra isso aqui. Eu lembro, cara, que momento interessante da minha vida. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o que tá escrito aqui. Logotipo. E na camiseta? Baita show. Gordinho lá com 70 anos, quase 60 e poucos anos, quebrando. Vários sons bons. Eu vou passar vários sonzinhos aqui. Só posso mostrar 5 segundos, né? Mas vou mostrar 5 segundos cravados pra não poder cair aí nos direitos autorais e quebrar minhas pernas, né? Então, dia de hoje, $1.000. É aquela história, né? A gente tem momentos muito interessantes, né? 2 dias atrás operei, enfim, futuros americanos ali, ao vivo, né? Exatamente como eu queria. Foi muito bom, cara. Foi interessantíssimo. Mas voltei para a realidade do nosso mercadinho de esquina e sofri hoje de manhã no $1.000. Então eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no $1.000 hoje. Foram grandes coisas, consegui salvar alguma coisa aí, mas perdi. Hoje perdi, não vou mentir. Bom, então vamos começando pelas notícias de amanhã. O que nós temos amanhã? Pedidos iniciais por seguro-desemprego, 9h30 da manhã. Vendas de casas usadas, 11 horas da manhã. Eu não sei se com o shutdown esses dados estão sendo atualizados de maneira fidedigna, né? Mas vamos ver, vamos ficar de fora, 9h30 da manhã, 11 horas da manhã também. Vamos esperar. Notícias são interferência, barulho, a gente não tem interesse disso. Dito isso, vamos para o momento do Guns, abertura. Eu tava passando pra buscar as baterias, que tinha terminado as baterias das máquinas e pá. E com essa pulseirinha aqui, pessoal, eu consigo entrar em qualquer lugar e olha o que eu consegui pegar. 5 segundos. E agora vamos para o 60 minutos, $1.000. Dá uma olhada nesse querido. Olha que movimento gracioso dos 60 minutos. Olha, metralhada e violinada. Cara, isso aqui não é um bom dia. Isso aqui não é interessante. Isso aqui não é o que a gente quer. Não, a gente não tem interesse. Esses dias acabam nos dando grandes prejuízos. E a gente leva dias pra poder reverter isso aqui, cara. Isso aqui, cara, foi o dia de hoje. Chegou a fazer alguma volatilidade, mas tava assim, o range do dia tava em torno de 20 pontos, 21 pontos. Tava medíocre. Isso aqui, meus amigos, chama violinada gratuita. Violinada gratuita. De 21 foi a balizadora dos 60 minutos. E me pegou aqui diversas vezes até liberar esse movimento. E quando eu cheguei na terapia do meu filho, tava lá em cima, tava em trânsito, esperei, tive o culhão de esperar ele voltar lá e fazer a saída. Fiz uma entrada orquestrada para fazer o preço médio controlado, abri um novo contrato, vou mostrar para vocês. Fiz o trailing stop, consegui salvar 6,75 pontos. No primeiro contrato acho que eu salvei uns 12, tem que ver, ou 10, sei lá. Mas fiz o preço médio controlado a meu favor e não contra a minha persona. E, cara, 60 minutos tá testando a média de 200 ali, ó. Dizendo se ele vira homem ou lobisomem. Aí é o seguinte, né? Quebrou a estrutura para dar prosseguimento para alta. E fazendo esse tipo de movimento agora, confirmando a quebra dessa estrutura, que foi o rompimento do topo de ontem, agora nós temos uma nova quebra de estrutura e a mudança da característica do preço. Onde vai, pessoal? Depois dele fazer esse puta desse pullback aqui e rebentar ali lá a história, eu colocaria mais sensato, deixa eu me pensar aqui. Colocaria mais sensato, assim, a mudança da característica do preço aqui. Eu não sei, cara. Faz um movimento de alta. Até assim, ó, dá pra colocar aqui essa mudança da característica do preço. Mas por enquanto, compradores estão tentando dominar essa história para quebrar a estrutura e seguir o movimento para alta. No diário, nossa, mas foi medíocre esse cara, hein? Foi um candle diário medíocre. Clássico, né? Ele tá gerando liquidez para fazer um movimento. Ele já tinha feito o chamado candle de explosão, que Stormer chama, né? Isso aqui é candle de explosão, esse cara aqui. E ele pode estourar para qualquer lado, abrindo acima ou fechando acima, não me lembro qual é a regra dele. Amanhã pode ser um dia bem direcional pra, sei lá, tentar um ataque pro alto, pra retestar esse topo aqui. A força que o índice tá vindo, eu não sei se esse cara vai ter essa força. Acho que é mais provável. Acredito. Eu não acho. Eu acredito que a gente tem que ter crenças. Eu acredito que seria mais fácil ele fechar esses gaps antigos do que retestar o topo agora de imediato. Até porque no diário ele ficou abaixo da média de 21. 60 minutos, onde é que tá a média de 21? Deixa eu ver. Eu acreditaria num reteste de fundo. Antes dele retestar aquele topo. Entendeu? Então, reteste de fundo primeiro. Talvez aqui. Bearish. Ainda bearish. Sinto que é bearish. Dito isso, mais 5 segundos de Guns N' Roses em Florianópolis. Vamos lá. 3, 2, 1. Dito isso, vamos para os 5.000 tickets. $1.000. Tinha esquecido de uma pele aqui. Esse foi o dia. Olha que gracioso, que dia lindo.
Ele afastou a média ali, eu mapeei um movimento medido, eu tinha quase certeza que ele ia fazer. Cara, quanto mais tarde vai ficando, mais provável é que ele seja atraído para VWAP, né? Por quê? Porque eu tenho uma teoria que o dólar não o índice faz um movimento diferente que eu ainda não consegui identificar, mas o dólar, pela manhã, ele se afasta da VWAP. E na tarde, ele se aproxima dela. Então na manhã, a minha teoria é operar próximo da VWAP. E na tarde, longe da VWAP. Buscando a volta para ela. E pela manhã, a saída dela, as escapadas dela. Hoje foi difícil. Hoje foi um dia que não funcionou o setup. Teve santo que fizesse. Mesmo fazendo confluência com Shock BOS e o setup de Joseph James, não funcionou. O que eu tô vendo aqui agora é que, primeiro, ele tá nesse range aqui já no terceiro dia. Esse range tá sendo muito, muito absorvido. Dá uma olhada. Afastando bem aqui, ó. Se quiser tirar aqui também os estudos, pode tirar. Isso. A gente consegue enxergar, ó. Esse range tá nessa região aqui, ó. Então tem uma absorção forte aqui. O bom é que aqui, olhando a longo prazo, ele foi primeiro para cima, né? Então a gente pode mapear o movimento para baixo proporcional. Se vai acontecer? Não sei. Ele pode primeiro. Obrigado. Ele pode primeiro. Como ele escapou aqui da VWAP com uma certa veemência, ele pode fazer 2 pernas de pullback. Sim, porque é bearish, né? Para tentar, sei lá, chegar nesse topinho aqui, ou talvez nesse prior aqui, ó. Para depois a gente tentar um ataque vendedor para cruzar o range. E aí nessa forma aqui, com esse exemplo aqui, a gente também pode fazer uma coisa diferente, né? Ele faz essa escapada, ele anda esse ponto aqui, e ele pode andar um pouquinho mais. A gente vai aumentar o pêndulo até onde ele for, e aí a gente vai ter um parâmetro para esse cara arrebentar a corda. Pra gente ter um alvo final. Sim, a gente tem que trabalhar com alvos. E se vocês viram ali os meus movimentos no S&P, no Nasdaq, principalmente no ouro, assim que ele bate num alvo, ele volta imediatamente. Então se tu não faz uma saída num alvo que tu tenha projetado, ou seja, se tu deixar aqueles 3 demônios te dominarem e cair na ganância, tudo aquilo que ele te entrega, ele pode te tomar de volta muito rápido. Essa regra não se aplica nem em dólar, nem em mini índice, cara. Nem os ativos futuros do Brasil, pelo que eu vi, eu entendi, cara. Eu saquei. Eu me lembro que um cara que viu meus vídeos, ele falou, cara, essa técnica que tu tá querendo usar sozinha aqui no Brasil não vai funcionar. Porque nós não temos o volume financeiro necessário para fazer esses movimentos como a Bolsa de Nova York, por exemplo. Os caras são parrudos, os caras são violentos. É agressividade. São bilhões de dólares por dia de movimentação. Aqui são milhões de reais por dia. Tem disparidade. Dito isso, posso esperar aqui, cara, nesses 5.000 ticks. Se a gente volta aqui nos 60 minutos, ó, ele tá fazendo aqueles movimentos chatos, né? Lembra que ele fez aqui aquele movimento chato? E aí, olha a maldade. Ele escapa pra baixo e toca pra cima reto, né? Isso aqui é palhaçada. Aqui ele tá fazendo a mesma coisa de novo. Ele pode tocar pra baixo e ir pra cima de novo. O bom é que a gente tem um parâmetro aqui entre a média de 200 e a média de 21 aqui nos 60 minutos. E aí, baixando pros 5.000 ticks, a gente precisa fazer uma abordagem de que isso aqui pode ser um provável fundo, ó. Sem estudo nenhum, só com a VWAP e observando isso aqui, o price action. Não parece um fundo? Parece que ele fez um fundo? A mim me parece que isso aqui é um fundo bem definido. Inclusive, é um fundo já retestado, né? Porque ele abre num gap, escapa, fecha esse gap e agora vai subindo, ó, junto com a VWAP. Ó. Fazendo longos pullbacks. Por que longos pullbacks? Porque esse movimento aqui é um movimento contrário da confluência de 60 minutos e do diário. Ele é vendedor a longo prazo. Porra, essa tá saindo meu som aqui, cara? Será? Tá. Pode estar dando microfonia. Um reteste de fundo já foi feito. Ele pode seguir um movimento pro alto, talvez aqui, ó. Talvez aqui, ó. Prestar atenção nesses priors aqui, ó. Tem priors, ó. Aqui tem um prior lindo, olha aqui. Pode ser um mero pullback. Olha só, cara. Ele tá 3 dias tentando vir pro alto e ele consegue fazer movimentos curtos. Por que eu digo curtos? Olha isso aqui, cara. Isso aqui não é um movimento absurdo direcional pra baixo? Claro que é. Então a gente tá contra o sentido de mercado. O que fazer aqui nesses pontos pra poder atacar ele, ó? Vamos botar os estudos, vamos dar uma olhada. Tem um range prévio, tá vendo? Os ticks. Então esse aqui é o range novo, então range atual da semana, range prévio. O que esse range prévio nos ensina? Aqui pode ser uma região de breakout pullback, região onde o mercado pode chegar, fazer um movimento direcional para lá, voltar no mesmo pé. Como que a gente vai agir aqui? Cara, a gente vai usar técnicas de choque BOS, que a gente conhece, técnicas que já são conhecidas. Eu vou pegar aqui esse movimento medido aqui, ó, vou colocar ele aqui pra gente ter uma ideia. E ele não vai ser chamado de movimento medido, porque o movimento medido é em sentido de mercado, ele vai ser 2 pernas de pullback, mais ou menos, pra gente ter um alvo. Esse cara aqui eu tiro daqui e esse cara aqui eu tiro daqui. Então a gente tem mais ou menos um alvo para as 2 pernas de pullback, sentido contrário do mercado. Quando chegar ali, a gente pode observar o que vai acontecer a partir dali. Nos 60 minutos, num prazo mais longo, ele só vai quebrar essa estrutura agora e dar prosseguimento a ela, aqui, né? E o choque vai passar a ser aqui, pra ele virar vendedor novamente. E aí, perdendo esse fundo aqui, ele vira para venda. E aí a gente vai usar as técnicas de choque BOS aqui, ó, nesse exemplo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. As nossas regras, lembra? Primeira hora de pregão, rompeu o topo,
virou comprador. Só que o índice também, né? O índice levou um pouco mais de tempo, mas o índice também fez a mesma coisa. Tá aqui, ó. O índice rompeu aqui, ó. Primeira hora de pregão. Olha onde tava aqui o fundo dele, ó. Então rompeu pro topo também. Então os dois hoje tinham um viés comprador. E eu enxerguei isso, tentei fazer os ataques aqui e tomei violinado. Então aqui, poucos candles, baixa volatilidade, nada de interessante. A gente observa os movimentos de choque BOS, ó. Ele começa por uma quebra de estrutura, BOS, quebra a estrutura de novo, BOS, muda a característica do preço, choque, quebra a estrutura, quebra a estrutura. Onde é que tá o próximo, o pivô validado anterior? Aqui, muda a característica do preço, quebra a estrutura, diz que vem pra baixo, quebra a estrutura, isso aqui levou 35 minutos pra andar, 3,5 pontos. Caí nessa também. Quebra a estrutura, se ele perdeu aqui o movimento pra quebrar a estrutura, onde é que tá o pivô validado? Aqui. Muda a característica do preço, quebra a estrutura, peguei esse movimento que ele voltou na minha cara. Toca ali reto, onde é que ele vai mudar a característica do preço de novo, pivô validado? Aqui. Quebra a estrutura? Não, que me pegou. Tomei uma violinada de graça. Onde é que ele vai quebrar, mudar a característica do preço aqui? Se ele quebrou a estrutura aqui, onde é que tá o topo mais alto? Aqui. Só vai mudar a característica do preço nessa altura. Interessante, né? Tudo que ele faz aqui dentro pode ser uma violinada, mas eu peguei esse movimento, apostei. Por causa da VWAP. A VWAP me deu subsídio pra tentar um ataque até o rompimento desse topo. E eu fiz esse movimento. E aí eu entendi que ele quebrou a estrutura aqui, quebrou a estrutura aqui. E aí vai passando a mudança da característica pra esses pivôs validados aqui, ó. E ele fez esse movimento, aí eu tava em trânsito, depois eu peguei esse segundo movimento. Abri outra operação, se eu não me engano, e eu tinha aberto aqui a outra. Carreguei 2 contratos, fechei um aqui, fechei o outro aqui, salvei uns pontos. Aqui estamos em 5.000 ticks, né? Vamos baixar pra 2.000 ticks pra dar uma olhada. Tomei violinado, tomei várias. Essa aqui foi a vencedora. Saímos aqui, então coletamos 17 pontos. Cara, eu não me lembro, esse aqui ele fez um preço médio, ele abriu mais baixo. Ele abriu por aqui. Foi isso aqui, foi isso aqui. Então, coletamos aqui, 5,5 pontos, a volatilidade estava em 5,3. E esse segundo contrato eu fechei aqui, orquestrado, em 13 pontos, então deu 18 pontos. Um bom movimento, não foi ruim não, cara. E a gente aplica choque com os setups de Joseph James aí, que eu vou mostrar na tela aí, Crown Reversal, Pullback, Força e Trap, principalmente. Esses são os caras que a gente quer, que a gente tem interesse. Vamos ver amanhã o que vai acontecer. Sempre tomando como prioridade conceitos de choque BOS, mais setups de Joseph James. Mais um pouquinho de Guns? Mais um pouquinho de Guns. Vamos pra uma clássica. Isso aqui me lembra MTV 1996, 97. Dê uma olhada nisso. Olha que beleza. E sem mais para o momento, voltamos para a nossa tela inicial e lhes digo que... Vou botar mais um solo aqui do Slash rapidinho, 5 segundos, ó. Vamos? Se você gostou do que viu aqui, por favor, deixe seu like, hoje a possibilidade de se inscrever no canal, vem comigo nessa incrível aventura, comente o que você viu hoje que eu não vi, me diga o que você acha desse setup, se tá legal, não tá legal, o que poderia melhorar. Eu gosto bastante de feedbacks. Por enquanto é um canal fantasma, ninguém vê essa porra, mas eu sigo fazendo porque eu gosto de fazer. Faço projeções de segunda a quinta, eu libero elas às 9 horas da noite, pra gente evitar as bolas curvas dos próximos dias. Não quer dizer que eu vou conseguir mapear e que eu estou fazendo uma projeção certa, porque não existe certo ou errado nesse mercado, ele não é racional, a gente só tem que se adaptar muito rápido ao movimento dele, pra poder coletar alguns pontos. É um mercado difícil. Não há o que falar, operando no mercado lá fora como eu operei, petróleo, ouro, S&P, Nasdaq, isso aqui é lixo. Não sei se dá pra ganhar dinheiro, lá dá. Então, vou começar a estudar pra migrar, pra começar a operar lá fora de uma forma mais tranquila, que não seja tão pesada. Se não tiver, eu vou seguir nisso aqui, mas meu objetivo é operar lá fora. Depois que eu fiz o teste ali, o setup funciona bem melhor lá fora do que aqui. Faço lives segunda a sexta, libero elas ali, abro elas ali meio-dia 25, meio-dia 30 pra fazer a análise do que eu fiz pela manhã, na minha conta real, não uso simulador, tá bom? Obrigado, uma boa noite. Vamos com mais um pouquinho de Guns pra encerrar. E amanhã estaremos aqui, meio-dia e 25, meio-dia e 30. Tchau. Uma boa, ótima, excelente noite. Eu tô nas nuvens. Mesmo me fudendo hoje aí nesse lixo, eu tô nas nuvens. Isso não vai me deixar mal-humorado. Tchau.